Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O show que a cantora Madonna realizou no Rio de Janeiro no começo deste mês de maio tem dado o que falar. Assistiu? Pois é. A rainha do pop, como é conhecida pelos fãs, fez uma apresentação visando deixar sua marca por aqui. E com certeza conseguiu. Não é segredo para ninguém que a cantora possui uma carreira construída com diversas polêmicas, especialmente envolvendo afrontas à moral religiosa, que inclusive a fizeram ser excomungada pela igreja em mais de uma oportunidade. No entanto, o que antes era visto apenas como uma prática de militância passou a preocupar as pessoas que enxergaram possíveis práticas ritualistas durante as apresentações da artista. Eu sei que pensar nisso é estranho, né? Porque tudo aconteceu ali a céu aberto, enquanto milhões de fãs assistiam um evento transmitido ao vivo para o mundo todo. Seria absurdo fazer algo assim enquanto todos estivessem olhando. Mas e se for verdade? Madonna Louise Ciccone nasceu no dia 16 de agosto de 58 em Bay City, que fica no estado americano do Michigan. Ela é a terceira filha de uma prole de 6 irmãos, mas a sua mãe, que inclusive tem o mesmo nome que o dela, morreu quando ela tinha apenas 5 anos, vítima de um câncer de mama. O seu pai se casou novamente, tendo mais 2 filhos nesta segunda união. A sua família tem descendência italiana, o que provavelmente contribuiu para a criação religiosa, pois ela cresceu guiada pelos costumes cristãos do catolicismo. A sua casa era rodeada pelos símbolos dessa crença, que mais tarde seriam usados de uma forma totalmente diferente em suas apresentações. Não podemos afirmar o que teria desviado Madonna desse caminho, já que qualquer conclusão simplista sobre algo tão complexo quanto a moral, o comportamento e a consciência humana fatalmente produziria resultados errôneos, contribuindo apenas para produzir novos estigmas. Mas é muito provável que a perda precoce da mãe e a rigidez das práticas religiosas, que eram vistas como conservadoras, contribuíram significativamente para isso. Madonna dizia que as lembranças da fragilidade e passividade dos comportamentos da mãe a assombravam com muita frequência. Segundo ela, as mães ensinam boas maneiras, mas ela perdeu a oportunidade de aprendê-las por ter crescido órfã. Além disso, sua madrasta, que era a governanta da família, a obrigava a cuidar das crianças mais novas e a fazer as tarefas domésticas, o que a fazia se sentir uma Cinderela. Assim, Madonna procurava maneiras de fugir de tudo isso. Ela usava essas memórias para se incentivar e dizia que estava determinada a fazer com que a sua voz fosse ouvida. Contudo, seu maior objetivo na vida era ser alguém. Por isso, ela se dedicava aos estudos e à prática de atividades extracurriculares, equilibrando esse lado insubordinado com um perfeccionismo necessário para alcançar grandes conquistas. Ela era uma excelente aluna e uma grande dançarina, o que lhe permitiu concluir o ensino médio um semestre antes que os seus colegas, e lhe rendeu uma bolsa integral para estudar dança na Universidade de Michigan. Madonna já se dedicava ao balé há algum tempo e essa seria uma ótima oportunidade de carreira. Os seus estudos começaram em 1976 e já no ano seguinte ela conquistou outra bolsa para realizar um curso de 6 semanas no Avonlea American Dance Theatre, na cidade de Nova York. Essa era uma grande chance, pois ao final ela iria se apresentar com uma renomada coreógrafa da época, sendo uma daquelas situações que acontecem uma vez em 1 milhão. Não dava para perder, né? E Madonna aproveitou essa brecha e novamente conseguiu se destacar. Por isso, em 1978, ela decide abandonar os estudos em Michigan e mudar de forma definitiva para Nova York, onde as grandes oportunidades, sem dúvida, estavam concentradas. Mas esse novo começo foi um tanto quanto conturbado, obrigando o artista a fazer vários bicos para se manter na cidade, incluindo fazer modelagem de arte nua.
Sua relação com a música começa em 79, quando ela passa a namorar um dos membros fundadores de uma banda pop-punk chamada Breakfast Club. Esse relacionamento permitiu que Madonna fosse apresentada a um diretor que trabalhava na Europa e por isso ela passou um tempo trabalhando em Paris, onde ficou fascinada pela combinação entre canto e dança. A artista voltou para os Estados Unidos no ano seguinte, em 80, e logo se juntou à banda do seu companheiro. Ela deu seus primeiros passos como baterista, sabia disso? Mas não demorou muito até se tornar vocalista, lugar que ela realmente se destacava. Madonna formou várias bandas nos anos seguintes, até decidir seguir carreira solo e se dedicar ao pop, algo que mudaria a sua carreira e a sua vida para sempre. A essa altura, a cantora já conhecia muitas pessoas nesse mercado do showbiz. Por isso, ela conseguiu contratar uma gerente e ter acesso a produtores musicais que poderiam apresentá-la ao mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro single lançado por ela foi Everybody, que surgiu de um contrato com a Sire Records. A música foi um fenômeno, alcançando o primeiro lugar nas paradas do ano de 82, o que garantiu a Madonna a chance de lançar um álbum completo no ano seguinte. Assim, surgiu o primeiro disco da artista que recebeu seu próprio nome, que foi muito bem recebido e incluía faixas como Borderline, Lucky Star e Holiday. Seu lançamento não foi um sucesso estrondoso, mas lento e constante, permitindo que o público conhecesse a nova cantora que chegava repleta de novidades. Logo de cara, o que mais chamava a atenção era o estilo e a postura da artista. Madonna tinha um senso de moda muito peculiar e se apresentava com meias arrastão, lingerie de renda, luvas sem dedos e grandes colares ostentando crucifixos, que em suas mãos deixaram de ser um símbolo de veneração para se tornar um ornamento estético. Segundo ela, era estimulante e sexy usar algo assim por causa do homem nu que está em cima dele, como ela relatou em entrevista à Spin. Além disso, uma aparição no American Bandstand em 84, Madonna disse que a sua principal ambição era governar o mundo. Esse era só o começo das polêmicas, das muitas polêmicas da sua carreira. Tudo isso se intensificou em seu próximo lançamento, o álbum Like a Virgin, de 85. Esse sim foi um estouro logo de cara, ganhando o disco de platina em apenas um mês e alcançando o primeiro lugar da parada da Billboard, o principal ranking internacional de músicas, que é usado para medir a aceitação do público em geral. A faixa título desse projeto já foi listada como o maior hit de Madonna em todos os tempos e ficou no topo das músicas mais ouvidas por pelo menos 6 semanas seguidas depois do seu lançamento. Porém, apesar do sucesso, o single provocou um certo estranhamento no público, não apenas pelo título e pela letra, mas principalmente por conta das apresentações da artista, que nessa altura já tinha vários elementos extravagantes que se tornaram característicos de suas performances. Nesse caso, por exemplo, Madonna se apresentou no MTV Video Music Awards usando um vestido de noiva. Durante o show, ela se contorcia sugestivamente, brincando com insinuações eróticas, enquanto sexualizava um aspecto muito importante da vida religiosa, o matrimônio. A cantora percebeu que essa prática incomodou muita gente e então decidiu ir além, como aconteceu em sua apresentação durante a turnê Blonde Ambition em Toronto, no Canadá, no ano de 1990. Nesse show, Madonna usou seus famosos sutiãs em formato cônico e se contorcia enquanto se apalpava com a ajuda de outros dançarinos, numa clara alusão à masturbação. A exibição quase colocou a cantora em apuros, pois as autoridades canadenses ameaçaram prendê-la, mas ela conseguiu escapar apenas com o registro de uma ficha criminal na polícia. A maior contestação vinha pelo fato de Madonna zombar de algo que é muito caro à moral religiosa, como a experiência da castidade e a vivência da sexualidade dentro da instituição do casamento. Mas as maiores provocações da cantora
ainda estavam por vir. Isso aconteceu com o lançamento do álbum Like a Prayer, que parece ter sido dedicado a enfurecer ainda mais as pessoas que vinham tecendo críticas a ela. Nessa época, Madonna parece ter adotado a máxima "falem mal, mas falem de mim", e aproveitou o sucesso e os embargos para faturar mais de 1,2 bilhão em vendas, se tornando conhecida no mundo inteiro. Contudo, o que mais chamou a atenção também foi a peça audiovisual vinculada à faixa título do disco, que nesse caso foi um videoclipe e não uma apresentação ao vivo. O clipe foi produzido com inúmeras referências religiosas, como sempre, que foram consideradas heresias, não somente pelos católicos, mas pelos cristãos de forma geral. Na produção, Madonna consegue fazer críticas importantes e necessárias, como o combate ao racismo e aos grupos extremistas que perseguiam minorias durante o século XIX nos Estados Unidos. A cantora mostra cenas em que um jovem negro é acusado e preso injustamente, algo que, infelizmente, ainda é comum, inclusive em nossa atualidade. No entanto, ao mesmo tempo, a artista usa e deturpa símbolos religiosos, fazendo com que essas críticas sociais fiquem em segundo plano e muitas vezes sejam sequer percebidas. Por exemplo, em vários momentos do clipe, existem crucifixos sendo queimados, que podem fazer alusão ao grupo extremista que mencionamos, mas todos sabemos que a cruz é um símbolo cristão por excelência. E como boa parte da história se passa numa igreja, não fica claro o que está sendo criticado. Além disso, a cantora desenvolve uma relação bastante conturbada com o homem que está representando Jesus, beijando e adorando-o de forma carnal, o que também distorce toda e qualquer relação que as religiões desenvolvem com Deus. A letra e a melodia reforçam isso, criando uma aproximação entre os conceitos de orgasmo, prazer físico, com a salvação, redenção, que é o principal objetivo espiritual do cristianismo. Tudo isso levou as críticas da cantora para outro patamar, fazendo com que ela recebesse o estigma de inimiga da igreja, por zombar de algo que é muito caro para muitas pessoas. Foi a partir do lançamento de Like a Prayer que Madonna passou a ser vista com outros olhos. Ela perdeu grandes patrocínios como o contrato com a Pepsi e foi fortemente exortada por grandes autoridades religiosas como o Papa João Paulo II, que a fizeram ser considerada excomungada. Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar que Madonna foi excomungada por 3 vezes, não é? Mas o que significa isso? Vamos entender. A excomunhão é uma prática eclesiástica pela qual a pessoa é excluída da comunidade dos fiéis, sendo impedida de participar dos ritos e receber os sacramentos. Muito bem. Existe algo parecido em praticamente todas as denominações religiosas, mas a prática pela Igreja Católica é a mais conhecida no senso comum. No entanto, talvez esse não seja o melhor termo para esse caso. Vamos analisar. Em primeiro lugar, porque, apesar de ter sido criada dentro da religião católica, Madonna já não pertencia à comunidade em sua vida adulta. Portanto, não faz sentido ser expulsa de algo ao qual ela não pertence. Verdade? Além disso, a excomunhão é algo extremamente sério, que precisa ser averiguado e julgado com responsabilidade, pois os seus efeitos são drásticos e definitivos. Assim, também não faz sentido excomungar uma pessoa por 3 vezes, já que a igreja é universal e os seus efeitos e decisões são válidos no mundo todo. O que aconteceu depois do lançamento de Like a Prayer, que as pessoas costumam entender como a excomunhão, é que o Papa exortou as atitudes de Madonna, censurando suas músicas e clipes no Vaticano e dizendo que ela não seria bem-vinda a Roma. Isso não impôs um embargo político à cantora de fato, mas era uma forma de tentar chamar a atenção dos fiéis para algo que feria os princípios da religião. O líder ainda quis se encontrar com a artista para que pudessem conversar, mas ela disse que se ele realmente quisesse vê-la, teria que comprar um ingresso e ir a um dos seus shows como qualquer pessoa.
A próxima polêmica dessa cisão foi justamente a que mencionamos anteriormente, com a apresentação da música Like a Virgin no Canadá. Como Madonna já estava famosa por seus embates com a religião, as autoridades do país norte-americano tentaram dissuadi-la de manter as práticas exibicionistas e libidinosas no palco, mas não tiveram sucesso. A cantora manteve e parece ter ressaltado os momentos em que simula atos sexuais durante a apresentação, uma espécie de maior afronta. Isso lhe rendeu a ficha criminal, como comentamos, e uma nova advertência por parte das autoridades religiosas, que costuma ser considerada a sua segunda excomunhão. A terceira vez em que ela teria sido expulsa foi em 2006. Já com a igreja sob o comando do Papa Bento XVI. Durante a turnê Confessions Tour, a cantora decidiu se dependurar numa cruz de espelhos enquanto cantava a música Live to Tell. A apresentação mostrava uma série de violações dos direitos humanos ao fundo, como a fome que arrebata crianças no continente africano. Mas, novamente, a crítica social foi abafada pelas blasfêmias praticadas pela artista. A situação se agravou porque agora ela não só flertava com os símbolos, mas tomou ela mesma esse lugar, se colocando na posição de Jesus e maculando o seu sacrifício, como se estivesse zombando do sofrimento que ele enfrentou no Calvário. Essa decisão fez com que Madonna saísse do lugar de simples pecadora para se tornar o próprio anticristo, como foi relatado por muitos religiosos que viram as suas apresentações. Bom, tudo isso nos leva, finalmente, à sua apresentação aqui no Brasil no último 4 de maio. O show começou com vários cânticos gregorianos, que historicamente são típicos da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, um círculo com vários homens seminus em poses similares à de Jesus crucificado giravam numa posição de destaque no palco. Em outro ponto, alguns dançarinos vestindo túnicas pretas seguravam algo parecido com terços e turíbulos, o incensário utilizado nas celebrações do catolicismo. Tudo estava relacionado aos costumes da igreja, mas de forma inversa, como se servisse à prática de um ritual. Todas essas performances foram endossadas pelas práticas libidinosas que já se tornaram marca registrada da Madonna. Mas, no entanto, as simulações pareciam estar ainda mais explícitas e escancaradas, assustando até mesmo quem já era fã da cantora e estava ali para assistir à sua apresentação, seu show, suas músicas. Depois que as críticas começaram a surgir, muitas pessoas saíram em defesa da cantora, afirmando que as suas escolhas fazem parte de uma iniciativa progressista em que ela luta pela liberdade e em defesa dos direitos das mulheres e de outros grupos. De fato, essas causas são importantes e necessárias, mas muitos ainda questionam o motivo pelo qual as críticas sempre vêm atreladas à profanação de algum símbolo ligado à religião. Pode ser que a apresentação da cantora tenha se tornado mais explícita por conta do avanço da liberdade de expressão e não esteja relacionada à prática de um ritual de ocultismo. Mas e se for verdade?